Sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Vamos fazer uma oração para nós darmos início a essa aula em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Estamos iniciando mais uma aula comentada online, Senhor, da EBD. E eu preciso que o Senhor possa abrir o meu entendimento, iluminar minha mente, para que eu possa ministrar uma aula segundo as verdades contidas na Tua Palavra. Ao mesmo tempo, eu te peço que Tu possa abrir a mente, iluminar o entendimento daqueles que vão estar, Senhor, assistindo esta aula, para que compreendam também as verdades ensinadas. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria, hoje nós vamos estar aí ministrando a lição de número 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós sabemos que esta lição está sendo ministrada pela edição especial, revista edição especial. Algumas igrejas estão usando, repetindo, o segundo trimestre que tratou da carta aos Efésios. E graças a Deus que a lição também de número 12 da carta aos Efésios, ela vai tratar de família também. Então, eu quero convidar você também a assistir essa lição, que é essa aqui, ó. A conduta do crente em relação à família. Eu tenho essa aula também gravada no meu YouTube, né? No meu canal do YouTube. E você pode ir lá procurar e você vai achar. E eu tenho certeza que você vai ter aí um aprendizado. Então, nós temos aí a conduta do crente em relação à família. Eu vou deixar o link também na hora que você está assistindo essa aula, para depois você querendo clicar, ou no final da aula, quando terminar a aula, tá? Esdras e Neemias combatem o casamento misto, você pode clicar e assistir a aula A Conduta do Crente em Relação à Família. São duas aulas muito importantes, tá? Mas hoje nós vamos estar ministrando aqui Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Vamos entender o que vem a ser tudo isso e o Senhor vai continuar nos abençoando. Pois bem, eu queria, aproveitar essa oportunidade e falar que no dia 20/9, né, de 2020, que é o dia que essa lição será ministrada, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus por isso também. Então vamos dar prosseguimento aí à nossa aula de hoje. Texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 14. Verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Também quero aproveitar e pedir a você aí que não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos de notificações e ao mesmo tempo curtir e compartilhar essa aula para que outras pessoas também possam aprender e desfrutar aí desse aprendizado para a glória de Deus. Prosseguindo, leitura bíblica em classe, eu recomendo que você leia a leitura para que você possa, dê um pause, se caso for necessário, dê um pause na aula, tá? Dá uma pausa na aula aí para você poder ler Esdras capítulo 9, do 1 ao 4, Neemias 13, 23 a 26, 9, 38, Neemias 10, 1, versículo 29 e também o versículo de número 30. Objetivos específicos são 4 objetivos, que são os 4 tópicos dessa lição. Apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento do crente, na verdade são 5 tópicos, tá? E por último, incentive a espera em Deus. Então essa lição ela vai fazer tudo isso, tá bom? Introdução. Nessa lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar esse problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faça concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Êxodo 34, 11 a 16, Deuteronômio 7, versículo 3 e 4.
Deuteronômio, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 1 para que possamos ter um entendimento melhor, até o versículo 4, na Nova Versão Internacional, diz: Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, a tiver entregue a vocês e vocês a tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Então havia uma ordem de Deus para que quando eles tomassem posse da terra, eles destruíssem essas nações totalmente, tá? Não façam com eles tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas e nem tome as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam. Quer dizer, agora Deus vai dizer por que eles não devem fazer isso. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então nós temos aqui Deus dando uma orientação muito interessante, muito importante para o povo de Israel quando eles viessem a entrar na terra prometida, no comando ali de Josué. Então Deus está falando com eles: olha, vocês não façam tratado com o povo dessa terra. Por quê? Porque eles eram pagãos. Eles serviam a outros deuses. Se eles fizessem aliança também de casamento, eles iam começar a seguir a mesma religião e adorar os mesmos deuses que aquele povo adorava. Então Deus diz: não façam aliança, não se casem com as mulheres deles e nem deem as suas mulheres para se casar com eles. Então Deus está por quê? Porque se eles se casassem com as mulheres deles, eles estariam influenciados pela religião pagã daquelas mulheres. E se eles dessem as filhas deles, o povo de Israel desse as filhas deles para se casar com os homens daquela terra, aquelas mulheres judias, elas estariam agora sendo influenciadas pelos maridos que serviam a outros deuses. Então não havia como ter uma união, uma aliança, um convívio. Por isso Deus deu esta ordem. Mesmo o Senhor tendo os alertado, veio uma nova geração que se esqueceu do Senhor e de tudo que ele havia feito e desobedeceram aos seus mandamentos. O livro de Juízes registra os altos e baixos do povo de Israel. Horas o povo pecava, clamava ao Senhor, Deus enviava livramento, o povo voltava a estar em paz, daqui a pouco o povo pecava novamente, Deus enviava novamente juízo, o povo clamava a Deus de novo, Deus mandava um juiz para poder libertar, o povo era liberto, agora o povo volta a pecar de novo. Então era um ciclo repetitivo do povo de Israel dentro de altos e baixos na presença do Senhor. Além de não expulsarem o povo da terra como o Senhor mandou. Juízes capítulo 1, versículo 21 a 33, você pode ler, tá? Eles se casaram com as filhas deles e deram suas filhas para eles. E serviram seus deuses, cometendo assim idolatria. Juízes 3, versículo 5 a 7, na Almeida Revista Corrigida, diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jubizeus, tomaram de suas filhas para si por mulheres. Olha eles fazendo justamente o que Deus tinha dito para não fazer. E deram aos filhos dela as suas filhas. E serviram a seus deuses. Então, eles fazem uma aliança, agora eles têm uma aliança de casamento, e agora eles se aparentam, né? Eles são parentes agora, marido e mulher, né? Se transformam em marido e mulher, e o povo, né? A família daquele homem não judeu, ou a família daquela moça não judia, eles agora passam a fazer parte ali junto, então estão ali interligados, parentes eles passam a ser, e nesse caso começa a haver o quê?
a idolatria, o pecado contra Deus. Por quê? Porque Deus havia falado para não fazer aliança com aquele povo, Deus havia falado para destruir aquele povo, Deus havia falado para não se casar com aquele povo, mas o povo de Israel desobedeceu a ordem do Senhor. Nós temos que entender todo esse contexto histórico para que venhamos entender lá na frente o que estava acontecendo e por que Esdras tomou uma medida que aos nossos olhos parece assim tão... ele não teve sensibilidade, parece que ele foi insensível, alguns podem até achar isso, mas ele sabia muito bem por que aquele povo havia ido para o cativeiro e por que Deus havia os perdoado e os trazido de volta e eles não poderiam repetir os mesmos erros. Então é importante nós observarmos o que está escrito aqui para que nós venhamos entender no decorrer da lição todas as explicações. Tá? E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então eles deixaram de servir a Deus para servir deuses pagãos. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Quer dizer, estavam praticando o mesmo erro. Nós precisamos entender uma coisa. Os pecados são sempre os mesmos, praticados por outras pessoas, mas os erros são sempre os mesmos. Se nós observarmos os erros que são descritos na Bíblia, para nosso alerta, nós não vamos cair nos mesmos erros. Pediremos a Deus força, pediremos a Deus graça para não repetirmos os mesmos erros. É justamente por isso que eles estão registrados na palavra de Deus. Agora, nós temos tudo isso registrado na palavra de Deus, mas voltamos a repetir os mesmos erros e vamos sofrer consequências parecidas com que Israel sofreu. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou seus vestidos, buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isto haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. Esdras capítulo 9, versículo 1 a 14, está descrito isso. Então Esdras, ele lamenta, ele chora. O arrependimento ali, ele tem ali um momento de se lançar a Deus, de clamar a Deus, de interceder a Deus por aquela situação. Porque ele sabia que o mesmo Deus que havia cobrado do povo no passado, poderia cobrar novamente do povo no presente. E Esdras entra como um intercessor, alguém preocupado com a condição daquele povo. É triste a realidade dos dias de hoje, pois as pessoas estão preocupadas hoje em levar o povo para poder conquistar coisas materiais, mas não se preocupam com o estado espiritual do povo, com a vida transformada do povo. Vê se o povo está crescendo espiritualmente, não se preocupa. Esdras estava ali muito preocupado com essa situação e ele se humilha diante de Deus. Ele busca a Deus, porque ele necessitava que o Senhor pudesse ter misericórdia daquilo que estava sendo feito. O resultado deste movimento foi uma purificação e a tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Então Esdras se coloca nessa posição e há um resultado dessa posição. Esdras, capítulo 10, versículo 1 a 13. Então nós vamos ver isso no próximo capítulo. Nós vamos entender agora o que Esdras fez e o resultado que isso trouxe. Tópico 1. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Subtópico 1. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus, morando em Judá, haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto da sua barba como da sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. Então ali, Esdras ficou
tão indignado, tão triste com aquilo, que ele rasgou seus vestidos, rasgou sua capa, começou a arrancar os seus cabelos com as mãos e pelos da sua própria barba. De tão triste, de tão angustiado, de tão angustiado, indignado que ele ficou da situação que estava acontecendo. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele. Aqui eu preciso dizer uma coisa. A igreja é o retrato do seu líder, da sua liderança. Se a igreja não vê o seu líder se humilhando, o seu líder buscando a presença de Deus, o seu líder preocupado com a situação, a igreja ela vai continuar fazendo coisas que não devem fazer. Muitos da igreja vão fazer. Mas quando a igreja tem um líder que se mostra indignado com tudo aquilo que está acontecendo, que desagrada a Deus, um líder que se volta para Deus, pedindo a Ele misericórdia, a igreja também, ou boa parte dela, vai seguir aquilo. E foi justamente isso que aconteceu. Eles reuniram-se a Esdras. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. Esdras faz uma oração a Deus. Esdras 9, do 6 ao 15, você pode ler também depois. E todo o povo chorou com grande choro. Esdras capítulo 10, versículo 1. Eu digo, pode ler depois, pode dar uma pausa e ler e continuar acompanhando, tá? Esdras 10, 1, na Almeida Revista Corrigida, diz: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. O povo vê seu líder chorando, o povo chora junto com seu líder. Esdras havia estudado a lei do Senhor, Esdras capítulo 7, versículo 10, e sabia muito bem que o povo tinha ido para o cativeiro por sua constante desobediência aos mandamentos do Senhor. E novamente eles estavam repetindo aquilo que lhes trouxe grande destruição. Os livros de 1º e 2º Crônicas foram escritos para lembrar ao povo que voltou do exílio sobre todas as promessas de Deus e explicar o motivo por que seus pais foram para o cativeiro. Porque ali já tinha também uma nova geração que tinha voltado. Alguns que foram para o cativeiro voltaram, mas teve também aqueles que nasceram no cativeiro, e teve quem voltou que nasceu no cativeiro. Então o livro de 1º e 2º Crônicas, ele faz um relato para que esse povo tivesse ciência de tudo também. Basta ler 2º Crônicas 36, 15 a 23, você pode ler também, e teremos uma ideia perfeita do que aconteceu. Esdras não podia deixar o povo repetir as mesmas práticas. Um bom líder, um homem preocupado com as ovelhas do Senhor, ele sempre vai se colocar como um intercessor e ele vai mostrar ao povo o caminho certo e tentar impedir ao povo de andar pelo caminho do seu coração, para que não venha sobre ele alguma coisa que o Senhor traga sobre o povo por causa da sua desobediência. Não venha consequências dos seus atos. Subtópico 2. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, quer dizer, Esdras tomou aquela posição, chorou, orou, tá? E o efeito foi imediato. Veja bem o que acontece. Secanias, um judeu bem conhecido que se havia casado com uma mulher estranha, ou seja, uma mulher pagã, uma mulher de outra nação, disse a Esdras diante de todo o povo: Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido dela, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem do mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras capítulo 10, versículo 3. Disseram a Esdras: Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. Então eles dizem para Esdras: Esdras, olha só, nós vamos devolver as mulheres, nós vamos devolver os filhos, entendeu? E você vai estar de frente disso. Levanta-te, porque te pertence esse negócio. Ou seja, a purificação do povo.
Precisamos observar que o assunto de despedir todas as mulheres e tudo que é nascido delas, filhos, não trata de um sacerdote insensível incentivando o divórcio. Isso aqui é muito importante dizer. E sim de um sacerdote trazendo o povo para a obediência a Deus. Alguns comentaristas, eles dizem que a palavra usada aqui dava a entender que esses homens não haviam se casado com estas mulheres de fato. Tinham feito uma união, mas não era bem um casamento. Só que o texto ele não deixa isso transparecer dessa forma. Havia realmente uma união nesse caso, e Esdras ele vai mandar, pela iniciativa do primeiro que disse, não, nós vamos devolver, nós vamos se apartar, nós vamos cumprir a ordem do Senhor. Esdras ali toma frente disso, mas ele não é um sacerdote insensível e nem está incentivando o divórcio nesse caso. Tá? E sim de um sacerdote trazendo o povo para a obediência a Deus. Era proibido o povo judeu casar-se com outros povos e entenderemos melhor isso no decorrer da lição. Subtópico 3, o arrependimento do povo. Quer dizer, é uma sequência, né? Esdras fica sabendo, Esdras se lamenta, alguém toma uma atitude de dizer que vai devolver e o povo ali vê aquilo e agora nós vamos ver o arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias, ou seja, que eles prometessem, que eles cumprissem aquilo, né? Ajuramentar é cumprir. E o povo jurou. Esdras 10, 5. O juramento aqui está ligado a fazer uma promessa ou um voto. Nesse caso, todos que haviam se casado com mulheres estrangeiras tiveram que despedi-las junto com os filhos se houvessem. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados e Esdras falou-lhes, vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos, assim seja. Quer dizer, eles estão ali confirmando aquilo, né? A promessa. Conforme as tuas palavras nos convém fazer. Esdras capítulo 10, versículo 10 a 12. Sobre esse negócio foram postos que Jonatas e Jazeias, auxiliados por 2 levitas. Então, foi colocado esses 2 homens mais 2 levitas. Eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Esdras capítulo 10, versículo 15 e 16. Então, esses homens eles fizeram o quê? Eles foram responsáveis por vistoriar se aquilo realmente estava acontecendo, se aqueles homens realmente estavam despedindo as mulheres estrangeiras e se tudo estava voltando à normalidade como deveria ser. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Eu já falei em outra lição que o comentarista ele entende, ele pensa que Neemias chegou em Jerusalém, nesse caso, primeiro do que Esdras. Nós entendemos que Neemias chegou depois do que Esdras nesse caso. Mas, seja uma coisa ou outra coisa, o que nós entendemos aqui é que tanto Esdras como Neemias enfrentaram o problema com o casamento misto. Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. Neemias 13, 25. Aí, o que Neemias faz? Neemias não manda eles despedir essas mulheres, mas ele toma uma atitude muito importante na época. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Neemias 13, 25 a 30. Por quê? Eles se casaram com mulheres estranhas. Isso não era permitido na lei. Então, se eram sacerdotes ou levitas, tiveram que ser afastados da posição que tinham. O problema do casamento misto foi enfrentado também por Neemias. E ele, por sua vez, fez o povo prometer que aquilo não se repetiria. Neemias não mandou despedir as mulheres e os filhos como Esdras o fez.
apesar de ter destituído alguns de seus cargos por estar envolvidos com isso. Devemos ter em mente que Esdras era alguém responsável diretamente por estudar, praticar e ensinar a lei, pois ele era um escriba e um sacerdote nesse caso, sacerdote e escriba. Ele sabia perfeitamente que tais uniões poderiam levar o povo judeu à mistura e usou medidas extremas para combater isso. Já Neemias, como líder, mas não como sacerdote, tá? Não como escriba. Neemias era um líder, mas ele não era sacerdote, ele não era escriba, tá? Neemias, como líder, preferiu corrigir o problema sem desfazer o que estava feito. Os dois tiveram reações diferentes, mas não opostas, pois a posição de cada um era diferente em termos de responsabilidade com a lei de Deus acerca do povo. Então, Neemias tinha uma responsabilidade na frente do povo, mas Esdras também, como líder, tinha uma outra responsabilidade. Esdras manda devolver as mulheres, né? Na verdade, ele concorda que devolvam, já que Secanias toma essa decisão de devolver as mulheres, a mulher que estava com ele, e o povo segue o caminho. Já Esdras não toma essa decisão diretamente. Estava em jogo aqui a pureza da linhagem do próprio Messias. O povo de Israel devia manter íntegra a linhagem do Messias. A questão aqui não era preconceito racial. Não era uma questão de Deus proibir judeu de casar com alguém de outra nação por preconceito racial. Não era isso, tá? Mas pureza espiritual. É claro que existem nos dias de hoje pessoas que têm preconceito racial. E aí não quer casar com a pessoa de outra raça. Mas aí é preconceito racial, mas no caso aqui não era preconceito racial, tá? Ruth, sendo moabita, preste atenção nisso aqui, ao converter-se a Deus de Israel, foi aceita na comunidade de Israel e fez parte da própria genealogia de Jesus, Mateus 1, versículo 5. Então a própria Ruth era uma moabita, mas ela passou a servir a Deus e ela foi recebida. O problema de se casar com uma mulher estrangeira é que ela não estava se reconhecendo Deus como seu Senhor. Ela estava apenas casando com aquele homem judeu, mas ela não estava disposta a servir o Deus dele. Então ela estaria levando ele à idolatria, a uma adoração contrária àquilo que Deus determinou. Outra coisa a considerar é o seguinte: em alguns casos, Neemias descobriu que a língua falada em casa dessas uniões mistas, por decisão dos pais, era estrangeira. Então, casa um homem com uma mulher estrangeira, tá? Ou casa uma mulher judia com um homem estrangeiro. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo que os filhos que nasciam, eles estavam ali falando a língua estrangeira, a língua do cônjuge que não era judeu. E com isso, a situação ficaria muito difícil, porque a lei de Deus não seria ensinada para essas crianças. Isso enfureceu Neemias, não apenas pela quebra do voto esse feito com Esdras, tá? E com ele também, né? Mas porque as crianças seriam incapazes de partilhar da adoração em Israel, ou aprender eficazmente a lei. Consequentemente, não estariam aptas a transmitir a fé aos filhos que viriam a ter. E assim estaria em risco a futura unidade espiritual da nação israelita, da nação de Israel. Síntese do tópico 1. Esdras combateu o perigo da união mista com contundência, ou seja, com firmeza. Tópico 2. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Por que judeu não podia casar com uma mulher pagã? Subtópico 1. Deus havia proibido o casamento misto. Deuteronômio 7, 2-4. Êxodo 34, 16. Josué 23, versículo 12 e versículo 13. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. É visível que não se tratava de um problema racial e sim espiritual. Um lar onde um serve ao Senhor e se une com alguém que serve a outros deuses será sempre um lar dividido, que não cumprirá os propósitos de Deus. Isso já no Antigo Testamento. Nós vamos à frente falar sobre a situação do cristão também dentro disso.
Mas um lar que um serve e outro não serve, ele vai ser um lar dividido. Subtópico 2. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas, ou seja, danosas, do casamento misto. Vejamos. Letra A. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Ele se casa com mulheres pagãs e aí ele tem sérias consequências. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. 1 Reis 11, versículo 1 a 9. Como consequência do seu pecado no reino do seu filho Roboão, as 10 tribos do norte separaram-se. Ou seja, Salomão peca e vem uma consequência no reinado do seu filho, tá? E constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. 1 Reis 12, 16 a 19. Quer dizer, o pecado ali no qual Salomão comete, se unindo a mulheres pagãs, vem trazer consequências no reinado do seu filho, que no caso traz ainda outra consequência, que é a divisão do reino, tendo agora reino do norte e reino do sul. Nem mesmo o rei mais sábio do mundo foi capaz de resistir ao pecado de idolatria, como resultado de seus casamentos com mulheres pagãs. Precisamos, inclusive, entender que, apesar de Deus, por um tempo, não ter trazido punição direta para os que tinham várias mulheres no Antigo Testamento, isso não quer dizer que ele aceitava tal conduta, pois para ele o casamento sempre foi monogâmico. E isso é descrito no Antigo Testamento e fica bem evidente no Novo Testamento. Então nós precisamos entender o seguinte: não é porque Deus, durante um tempo, não tomou nenhuma decisão de uma punição direta com quem tinha mais de uma mulher no Antigo Testamento, que isso era a vontade de Deus. Nunca foi. O casamento para Deus sempre foi monogâmico, apenas com um cônjuge. A questão é que os homens, eles começaram a fazer segundo o desejo do seu coração. E Salomão aqui, ele agrava mais a coisa ainda, porque além de ter mais de uma esposa, ele teve diversas esposas, ele se casou com várias mulheres pagãs. E isso trouxe séria consequência. Segundo, letra B, Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Não tinha nenhuma instrução sobre Deus, não servia a Deus, era uma mulher ímpia, uma mulher voltada a fazer maldade. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. 1 Reis 18, versículo 4. Então nós vemos aqui que a união de Acabe, rei de Israel, e Acabe já era um rei mau, um rei que tinha uma conduta que desagradava a Deus. Ele se casa com uma mulher pagã, a coisa fica pior ainda, ao ponto dessa mulher instituir a adoração de um Deus estranho nos territórios de Israel. O rei Acabe fez uma infeliz união com uma mulher pagã. Podemos observar que o coração de Acabe estava longe de Deus e por isso casou-se com Jezabel e compactuou com todas as maldades realizadas por ela. Acabe é o retrato do homem que, em nome de uma união conjugal, está pronto a fazer tudo de errado que sua mulher sugerir. Ele é influenciado por ela, tá? O mesmo pode acontecer com uma mulher que se casa com um homem que não teme a Deus e a qualquer custo deseja agradá-lo. Para isso, ela está disposta a abrir mão até de princípios morais para satisfazer os desejos pecaminosos de seu marido. Essa é uma triste realidade. E aí a gente pode trazer para nós cristãos. A cristão, homem que casa com uma mulher não cristã, depois dele ser cristão, eu não estou falando aqui de um casal que não servia a Deus e um dos dois aceita Jesus. Isso é um outro caso. Estou falando de uma pessoa cristã que vai se envolver com uma pessoa não cristã. Aí casa com uma mulher não cristã. E aí aquela mulher, ela tem desejo, ela tem vontades que são opostas à vontade de Deus. Então, ela vai desvirtuando, tirando aquele homem, né, influenciando aquele marido
em relação ao seu servir ao Senhor. E ele, em nome do amor que ele diz que sente por ela, ele vai abrindo mão das coisas de Deus para agradar a mulher. Por outro lado, existem mulheres que são cristãs e casam com homens não cristãos e, em nome do amor também, para agradar esse homem, ela é capaz até mesmo de quebrar princípios morais, e aqui eu entro na área também sexual, para poder agradar aquele homem. Então tudo isso vai contra a vontade de Deus. Prosseguindo. Síntese do tópico 2. Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta, causa danos, conforme a história de Israel mostra. Tópico 3. A sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, Lucas 21, 24, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver. Então só tem judeu, raça pura, só porque eles não se misturaram. Se eles se misturam, eles já não existiriam mais, como raça pura. Conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerado um milagre, quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Então o povo judeu só está vivo por causa de um milagre. Israel é um pequeno país, já sofreu grandes ataques e continua de pé, por causa da mão de Deus. A promessa de Deus para o povo de Israel se cumpre. Ainda que eles rejeitaram o Messias prometido, no Antigo Testamento, através dos que Deus usa os profetas, ainda que eles rejeitaram, mesmo assim, a promessa de Deus continua com validade, porque Deus chamou o povo de Israel como seu povo. Um dia, os israelitas ou judeus irão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Devido ao propósito de Deus com o povo judeu, ele exigiu deles separação para a pureza espiritual. A igreja deve observar o mesmo princípio. Quer dizer, aqui temos um princípio. Existem três povos: judeus, gentios e a igreja. Tá? Nesse caso, antes de Cristo, éramos gentios. Por quê? Porque nós não somos judeus. Mas em Cristo somos igreja. Então, igreja casa com igreja. No sentido, eu sou igreja. Então, eu me caso com igreja. Igreja no sentido de templo do Espírito Santo. Estou falando de templo construído por mão de homem. Não estou falando do templo no lugar de adoração. Eu sou igreja de Cristo. Né? Às vezes a gente diz assim, vamos à igreja. A igreja somos nós. Então que isso possa ficar bem entendido. O povo que é igreja se casa com o povo que é igreja. É nesse caso aqui, é nesse quesito aqui. Não importa a nacionalidade, até mesmo um judeu que se converta a Cristo passa a ser igreja. E nesse caso não está proibido de se casar com alguém de outra nação. Apenas deve observar que igreja se casa com igreja. Cristão se casa com cristão. Veremos melhor esse assunto mais à frente. É claro que um judeu, se converter ao cristianismo, a família dele vai o desprezar. Mas ele não está proibido por Deus de se casar com uma pessoa agora que seja de outra nacionalidade. Por quê? Porque ele é um cristão. Então ele pode se casar, porque agora ele é igreja. E como igreja ele pode se casar nesse caso. Não há nenhum problema em relação a isso. Mas o judeu que não é cristão, que não é igreja, ele não pode se casar com outro povo, com outras pessoas de outras nações. Prosseguindo. Síntese do tópico 3. A preservação do povo judeu é considerado um milagre. Tópico 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Agora chegou a hora da aplicação. Nós vimos durante toda a aula
vimos durante toda a aula, as consequências, os atos e as consequências dos judeus terem se casado com mulheres pagãs. Agora nós vamos ter aqui uma aplicação para nós, igreja. Como isso se encaixa para nós? A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, escolha é nossa, com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, seja crente, cristão. 1 Coríntios 7,39, na Almeida Revista Corrigida, diz: a mulher casada, aqui está tratando, é claro, de uma mulher que vai estar desimpedida para poder casar novamente, né? A mulher casada, ou o homem também, se fosse o caso, está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mais uma vez, escolha é nossa. Contanto que seja no Senhor. Esse texto está tratando de alguém que ficou viúva, ou até viúvo, pode servir, e deseja se casar novamente. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, 14 a 17, as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. De forma resumida, igreja casa com igreja, ou cristão ou cristã casa com cristão ou com uma cristã. O texto em questão está tratando da relação dos fiéis com os infiéis. É claro que esse texto não está tratando de casamento diretamente. Paulo ali não está escrevendo diretamente falando de casamento, mas o princípio, ele norteia o casamento também. Nós vamos ver isso mais abaixo. Mas o princípio de não se associar a incrédulos no casamento é válido. Até porque vimos os perigos disso em outros textos durante a lição. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Lembrando que aqui não está sendo tratado de um lar que os dois não serviam a Deus, é bom frisar isso novamente, e um deles aceita Jesus. Nesse caso, a ordem é para o cristão não apartar do não cristão. 1 Coríntios 7, 12 a 14. Porque Paulo recebeu uma dúvida, eles tinham uma dúvida seguinte: aceitamos Jesus, mas meu marido não aceitou Jesus. Aceitei Jesus, mas minha esposa não aceitou Jesus. O que eu devo fazer? Pensando em abandonar. Aí Paulo diz: não se aparte. Se o não cristão quiser se apartar, o irmão não foi chamado à servidão. Aí é um caso à parte. Ou a irmã. Mas o cristão, ele não vai se apartar, ou se separar, ou se divorciar, só porque a pessoa não aceitou Jesus, tá? Mas por que Paulo usou a expressão jugo desigual? Voltando a 2 Coríntios capítulo 6. Ou o que ela significa? Hernandes Dias Lopes diz que o pano de fundo aqui é a proibição de pôr animais de natureza diferentes sobre o mesmo jugo. O que seria isso? Havia uma proibição de lavrar conjunta de boi e jumento. Então, colocar de um lado um boi, do outro lado um jumento. Não podia fazer isso. Deuteronômio 22, 10. E também de fazer cruzamento de animais de diferentes espécies. Levítico 19, 19. Além do mais, o boi era um animal limpo, enquanto o jumento era impuro. Deuteronômio 14, do 1 ao 8. A ideia que Paulo está transmitindo é que existem certas coisas que são essencialmente distintas e fundamentalmente incompatíveis, que jamais podem ser naturalmente unidas, incluídos na metáfora, né? Porque ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem. Estão o casamento, dentro dessa ideia de Paulo, estão o casamento. Já ele não estava tratando diretamente no texto, mas a ideia leva também ao casamento. 1 Coríntios 7, do 12 ao 15. E pelo menos todos os problemas éticos de que se tratou na primeira carta aos Coríntios. Tá? No capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5 a 10. Capítulo 10, versículo 14, capítulo 14, versículo 4.
Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com uma descrente, ou, ao contrário também, de uma crente com um descrente, com muita probabilidade será uma infelicidade. Haverá grande possibilidade disso. Casamento é a união total entre homem e mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Isso fala de uma perfeita união entre cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter a união de corpo e, em parte, de alma. Mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Aqui precisamos entender que um nasceu de novo e seu espírito recebeu vida. Tá? Por isso não há união de espírito. E o outro está morto espiritualmente. Eles têm propósitos espirituais diferentes. É igual a questão do judeu que servia a Deus, tinha um propósito espiritual casar com uma mulher pagã. Ela tinha outro propósito. Então ela não tinha o propósito que um judeu tinha. E ela ia levá-lo a adorar os seus deuses. Haveria uma disputa de propósito, haveria uma divisão dentro daquela casa, daquele lar. A nível da adoração a Deus, a nível de servir a Deus. A mesma coisa acontece com um cristão. Passa a ser um lar dividido. Um cristão ir lá e se casar com uma mulher não cristã. Uma mulher cristã ir lá e se casar com um não cristão. Volto a dizer, é diferente de um lar que os dois não eram cristãos e um dos dois aceitou Jesus. Porque está no processo, Deus está trabalhando ali. E pode haver a conversão do outro cônjuge. Agora, uma vez que uma pessoa já é cristão e vai buscar uma pessoa no mundo alegando diversas desculpas para isso, ele corre o sério risco de ser uma pessoa extremamente infeliz. Por quê? Ou ela? Por causa de propósitos diferentes. Certo? É importante dizer isso. Que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha perdido perdão a Jesus por esta falta cometida, e é claro que Jesus perdoa, isso aqui não trata de salvação. Ninguém vai para o inferno porque casou com uma pessoa não crente. Apenas porque casou com uma pessoa não crente. Isso não vai fazer ninguém perder salvação. Só que ele contraiu uma união que vai trazer sérios problemas. Ou ela contraiu uma união que vai trazer sérios problemas. Tá? Então, prosseguindo aqui, ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. Ele vai para a igreja, ela fica em casa fazendo tudo que outras coisas, mas ela não adora a Deus. Ela vai para a igreja, ele fica em casa fazendo outras coisas, mas ele não adora a Deus. Lembrando que a separação que Esdras mandou fazer, importante aqui, não se aplica aqui. Que aí alguém vai dizer, não, eu casei com uma mulher não cristã, então agora eu quero me separar, porque no tempo de Esdras, ele mandou o povo judeu se separar. Eu casei com um homem não cristão, eu já era cristã, então eu quero me separar. Porque Esdras mandou, né? Ele permitiu, ele seguiu ali aquilo que o homem tomou a decisão de devolver sua mulher, e o povo seguiu aquilo, e Esdras ali autenticou aquilo, né? Deu validade àquilo, eu também quero. Não, no Novo Testamento não existe isso. Você não pode, só porque casou com uma mulher não cristã, ou casou com um homem não cristão, agora quer se separar por causa disso. Agora você vai assumir as consequências do seu ato, tá? Lembrando que a separação que Esdras mandou fazer não se aplica aqui, pois lá estava relacionado ao povo judeu para um propósito específico. Tá? Então não é porque um cristão se casou com alguém não cristão que tem o direito de se separar-se. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus.
Essa é uma parte muito, muito dolorosa. E eu quero até abrir um parêntese aqui. É muito comum, às vezes, as pessoas não prestarem atenção nisso e dizer assim, eu vou casar com quem eu quiser. E aí, se ele tem o Senhor acima de tudo, o amor dele pelo Senhor é acima de tudo, ele vai observar a lei do Senhor. E ele vai entender que não é bem assim, eu vou casar com quem eu quiser. A escolha realmente é minha. Mas eu preciso fazer isso no Senhor. Ou seja, eu preciso levar em consideração os princípios bíblicos para essa escolha. Em lugar de ter-se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Ou seja, ele vai estar ali todo momento em grande conflito e muitas das vezes vai dar lugar para fazer as coisas do não cristão. O que é cristão muitas vezes cederá às vontades do não cristão. É nesse caso, tá? Inclusive, isso será feito de forma diferente em relação a homens e a mulheres. Antes nós estávamos falando do povo judeu. Agora vamos ver aqui em questão a igreja. Olha só. Alguns homens não cristãos usarão intimidação, com ameaças, autoritarismo, tá? E proibirão muitas vezes suas mulheres de participarem das atividades da igreja, causando-lhe grande dor. Casa com um não cristão, olha o resultado. Ou casa-se também com um homem que não é espiritual, por isso que nós temos que levar em consideração a escolha é a nossa, mas nós temos que fazer a escolha de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, por isso, quem pensa em se casar precisa observar bem os princípios para observar a pessoa e saber se, de fato, aquela pessoa realmente é uma pessoa que teme a Deus. E para isso ela vai precisar de tempo. Existem igrejas que estão ensinando por aí que se uma pessoa, no passado dela, já teve vida sexual, é uma mãe solteira, enfim, coisas dessa natureza, que ela não pode esperar para casar, tipo, casa com 2 meses, 3 meses, 4 meses. Como é que você conhece uma pessoa com 2, 3, 4 meses? Isso não existe. E aí a pessoa, induzida pela orientação da igreja, vai lá e se casa, daqui a pouco está se separando. Por quê? Porque ela não conhecia quem ela ia se casar. Então isso é muito triste. Uma outra coisa também que acontece é o tal do casamento arranjado. Eu conheço um rapaz que ele é legal. Eu conheço uma moça que é legal. Às vezes esse rapaz, essa moça, realmente são legais no convívio ali, de amizade das pessoas, mas não estão preparados para um casamento. Aí, como nós temos grande consideração pela pessoa que está indicando, a gente acredita naquilo e a gente embarca num casamento porque a pessoa era legal. E aí, quando nós nos casamos, nós descobrimos que aquilo não funciona daquele jeito. Então, você que está pensando em se casar, cuidado com esses casamentos arranjados, seja por quem for. Você precisa ter tempo para verificar, para orar, para observar, para conviver um pouco com essa pessoa. O namoro serve justamente para isso, o noivado, para que você conheça quem é que vai ser o seu futuro cônjuge, quem é que vai ser a sua futura esposa, no caso, o seu futuro marido. Caso contrário, você poderá ter sérias decepções. Mas, pastor, quem indicou foi um homem de Deus. Mas não é o homem de Deus que vai casar com a pessoa. É você. O homem de Deus não sabe as características completas. Ele não conhece tudo, nesse caso. Então, é preciso haver uma observação. Nós nunca vamos conhecer tudo um do outro. Mas eu quero dizer o seguinte, há detalhes que às vezes aquela pessoa que nós conhecemos como homem ou mulher de Deus, eles não conhecem, que precisam ser levados em consideração. Então, cuidado com isso, tá? Então, os homens usam a intimidação e aí proíbem as mulheres de buscarem a Deus. Por outro lado, algumas mulheres não cristãs usarão a arma da sedução, envolvendo seus maridos para não irem aos cultos e praticarem outras atividades. Então, elas usam a arma da sedução. Casou com uma mulher não cristã? Não, amor, não vai pro culto hoje não. Fica aqui comigo. Vamos ficar aqui juntinhos. Vamos fazer outras coisas. Não, hoje não vai não. Aí é um domingo assim, outro domingo, quando vê que não, aquela pessoa não está nem mais com vontade de caminhar na presença de Deus.
Por causa de quê? Por causa de ter se casado com uma pessoa não cristã. Mas isso também pode acontecer com um marido, um varão, que case com uma mulher que não tem uma vida com Deus, que não tem compromisso com Deus. Ela leva o rótulo de cristã, mas ela não tem compromisso com Deus. E aí quando vê que não, ele está se esfriando na fé. Por quê? Porque aquela mulher vem puxando ele para o lado de não buscar a Deus. Então tanto o homem pode interferir na vida espiritual da esposa, como a mulher pode interferir na vida espiritual do esposo. É por isso que eles precisam ter o mesmo propósito. É por isso que eles têm que ter tempo para se conhecer. E aqui eu estou falando de dois cristãos, é claro. De se conhecer, para saber se realmente aquela pessoa, ela realmente tem um compromisso com Deus e ela vai seguir em frente. Como é que uma pessoa vai se casar, por exemplo? Alguém tem um chamado dentro do ministério de Deus. Aí a moça já diz, ó, nós não vamos ficar com muito fanatismo de ir para a igreja não, hein? Se a gente colocar o amor acima do compromisso de servir a Deus, o que a gente vai fazer? Casa com aquela moça. Sabe o que vai acontecer? Você vai abandonar o ministério que Deus te chamou para realizar. É claro que você nunca vai botar o ministério acima da família. Isso é óbvio. Tem muita gente destruindo o casamento por causa disso. Influenciada até por algumas igrejas, que ensina que você tem que fazer a obra de Deus a qualquer custo. Se a tua mulher não vai, deixa ela para lá. Não, a família vem em primeiro lugar. Mas, se você tem um ministério, você precisa conhecer o que a mulher pensa antes de se casar com ela em relação àquele ministério. Se você, irmã, tem um ministério, um chamado, uma obra para realizar para Deus, você precisa saber o que aquele futuro esposo pensa em relação a isso. Porque, de repente, ele vai dizer assim, eu não concordo muito com isso, não. Você vai casar assim mesmo? Não, depois de casar, Deus faz uma obra. Não vai fazer obra nenhuma. A obra vai ficar essa mesmo e ela só tende a piorar. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, segundo Timóteo 1, 4, 5, Atos 7, 20, 21, forma-se um lar sem definição espiritual, né? Porque o marido não é cristão, então o ensino no lar cristão não vai ter. Por mais que a mãe tente, o pai sempre vai influenciar de outro jeito. Por mais que o pai tente, a mãe sempre vai influenciar de outro jeito. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Neemias 13, 23 e 24. Inclusive, podem ser proibidos de não participarem de nada que envolva a vida cristã, enquanto crianças, adolescentes e até jovens. Porque o pai pode dizer, não quero. E o que a mãe vai fazer? Vai passar por cima dele? Nesse sentido? Se ele tem autoridade também? Vai ser uma divisão terrível. Na hora que ela puder, ela consegue, ela leva as crianças, mas daqui a pouco ele chega, no dia que ele está em casa não vai levar ninguém. Ou então, ao contrário, a mulher não cristã, não quero que ensine isso para os meus filhos. Ou então ela até permite que leve, mas quando ela está sozinha com os filhos, ela ensina outras coisas. Como é que faz? Essa é a consequência de um cristão casar com alguém que não é cristão. Síntese do tópico 4. Casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. Tópico 5. Espera em Deus. E esse tópico aqui é muito importante. Espera em Deus. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Espera em Deus. Salmo 27, 14, 37, 7. É claro que aqui o texto que está sendo usado não foi dado para o casamento, mas o princípio de esperar em Deus é válido para todas as áreas da nossa vida. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Claro que está falando de jovem, mas às vezes uma pessoa ficou viúva ou está numa situação, vai se casar, precisa ter tudo isso em mente. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Lembra-te que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, é claro que isso aqui é um caso à parte. Não há nenhum outro relato na Bíblia desse jeito, tá? Recebeu uma gloriosa resposta. Gênesis 24, 12 a 27. Glórias a Deus. Uma escolha precipitada, e aí sim o princípio é válido, olhando somente para o que está diante de seus olhos, e aí nesse caso nós podemos ver ali o que aconteceu na passagem onde Samuel pensou que estaria diante do ungido do Senhor, mas não estava, pode impedir que receba aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Aí você vai dizer assim, Deus prepara alguém para mim? Vamos entender isso aqui bem.
Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Ele faz que o solitário viva em família. Salmo 68, 6. Deus que trouxe a companheira para Adão, Gênesis 2, 22, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Bom, vamos fazer um comentário disso aqui. O princípio de esperar no Senhor é bíblico. Não temos como contestar isso jamais, em todas as áreas da nossa vida. E entendemos que Deus pode dirigir nossas escolhas acerca de tudo, inclusive de uma pessoa para nos casar. Aqui não estou falando de Deus ter uma única pessoa preparada para você no mundo inteiro. Pois se fosse assim, nenhum viúvo ou viúva poderia se casar novamente. Isso é óbvio. Não adianta alguém dizer assim, não, só existe uma escolhida. Como é que tem gente que depois que a esposa parte, casa de novo? Que mulher é essa que vem depois? Então é claro que isso não é bíblico. Isso não tem nenhum fundamento, tá? Não tem nenhum fundamento. E posso afirmar que existem muitas pessoas que poderiam estar dispostas a cumprir o papel de cônjuge, a se casar com alguém. Então, aprove Deus permitir que eu me casasse. Eu sou casado com a minha esposa. Aprove Deus. Deus assim permitiu, eu me casei com ela. Mas isso não quer dizer que não teria uma outra mulher que pudesse estar disposta a cumprir o papel de esposa, biblicamente falando, que poderia ser compatível à minha pessoa. Isso não tem nenhum problema. Quando eu digo compatível, no sentido de chegar a um acordo comigo. É nesse sentido que eu quero dizer. Então não existe uma única pessoa. Né? Uma única. Tem gente que vive com essa expectativa e vive debaixo de grande dor, de grande frustração. Porque pensa que só existe uma única pessoa. E aí ela gosta dessa pessoa. Essa pessoa não liga para ela e ela está disposta a sofrer por essa pessoa a vida inteira, achando que aquela é a única pessoa que poderia a fazer feliz. Isso é muito triste. Quando, na verdade, eu não me caso para ser feliz. Eu me caso para fazer a pessoa feliz e ela se casa para me fazer feliz. Isso é muito importante dizer isso também. E posso afirmar que existem muitas pessoas que poderiam estar dispostas a cumprir o papel de cônjuge e a se casar com alguém. Então não existe apenas uma pessoa preparada, entre aspas, e sim o que chamamos de pessoa preparada é aquela que Deus permitiu chegar até nós. 1 Coríntios 7:39, na Nova Versão Internacional, diz: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Paulo aqui mostrando que uma mulher que fica viúva, ou um homem que fica viúvo, ele pode se casar. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. A escolha é minha. Sou eu que vou escolher a pessoa que vai se casar comigo. Não é Deus que escolhe essa pessoa. Sou eu que escolho, tá? Agora, é claro, eu faço essa escolha baseado nos princípios bíblicos. Isso aí é indiscutível. Contanto que ele pertença ao Senhor, ou seja, com um cristão. Mas tem mais algo aqui, preste atenção. Duas coisas precisam ficar bem claras acerca desse texto. Primeiro, quando se fala de Deus preparar alguém, eu entendo pelo texto acima que a escolha é nossa, como já disse. Mas se observarmos a palavra de Deus, faremos a escolha dentro dos princípios que ele estabeleceu para um casamento cristão. Essa pessoa serve a Deus? Ela teme a Deus? Ela ama a Deus acima de tudo? Como é que ela se comporta em relação aos pais? Como ela trata? Qual o caráter dessa pessoa? Quais os planos que essa pessoa tem para o seu futuro em relação à obra de Deus e em relação à vida como um todo? Tudo isso tem que ser analisado. Por isso que não adianta o casamento arranjado. Alguém dizer que aquela pessoa é legal, mas olha o plano que ele tem para a vida. O que você pensa em conquistar? Aonde você pensa em chegar? Eu não penso não. Eu não tenho projeto nenhum. E aí aquela irmã cheia de projeto, aquela jovem cheia de projeto. O que você acha de eu estudar, de faculdade? Eu desejo ser uma advogada, uma médica. Não pensa assim não, entendeu? Vamos só fazer a obra de Deus. Vai se casar para sofrer. Porque ele vai ser uma pedra de tropeço no seu caminho. Nesse caso. Agora, se ele se casasse com uma mulher que não tivesse nenhuma pretensão a esse nível, tá vendo como ia combinar? Ela não almeja nada, ela quer viver uma vida só fazendo a obra de Deus, não é preocupada em se formar, em trabalhar, em nada. Não, aí não vai ter problema. Desde que ela pense em buscar a Deus como ele,
Não vai ter problema. É por isso que tem que ter tempo para se conhecer. Não aceite esse negócio de casar com 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque a igreja diz que tem que casar. Quem tem que saber a hora de casar é as pessoas envolvidas. Podemos aceitar uma orientação da igreja, sim, desde que essa orientação seja coerente. E obrigar uma pessoa a se casar com 2, 3, 4, 5 meses sem se conhecer é suicídio. É levar uma pessoa para um suicídio no sentido do seu próprio casamento. Aquilo ali é como se ela estivesse se matando. Porque ela vai encontrar coisas muito difíceis diante do seu caminho. É nesse contexto, tá? Importante dizer aqui, é nesse contexto que eu posso dizer que Deus preparou alguém. Em que contexto? Eu observar os princípios da palavra de Deus, e aí aquela pessoa chega e eu, dentro desses princípios, eu faço aquela escolha. Então, aí sim, nesse contexto, Deus preparou. Segundo, a segunda coisa que eu preciso entender, segundo que essa escolha precisa ser feita entre aqueles que servem ao Senhor. Não adianta escolher um ímpio, alguém não crente. É muito importante entender isso. A escolha deve ser feita por um crente, cristão, tá? Agora, lembre-se de uma coisa, porém, casar-se com um cristão apenas porque ele se diz cristão não garante um bom casamento. E essa é a pior coisa que alguém pode pensar. Ah, não, fulano é cristão, vou casar com ele. É um cristão, tá? Está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Então eu quero aquele. Mas aquele é um homem realmente, é um cristão de fato? É uma cristã de fato? Ele permite ou ela permite o processo de santificação? Eu vou falar sobre isso aqui. Vamos lá, vamos ler aqui para você poder entender isso. É preciso observar se de fato ele ou ela servem a Deus e permitem que o processo de santificação esteja acontecendo em suas vidas. Precisamos também entender que Deus prepara alguém, Precisamos também entender que Deus preparar alguém não significa que em um belo dia de sol, porque quando eu ouço algumas pessoas dizer que estão esperando em Deus preparar, ou quando eu ouço alguns dizerem assim, irmão, espera Deus preparar alguém para você, parece que vai acontecer isso aqui que eu vou ler aqui, tá? Preste atenção. Não significa que em um belo dia de sol alguém tocará sua campainha se apresentando como seu escolhido ou sua escolhida. Ah, pastor, mas eu conheço uma história, um testemunho de alguém que foi dessa forma. Tá, mas um testemunho. Isso aqui não é regra. Isso não é regra. Dificilmente alguém vai aceitar isso. Quer ver, ó? Na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas não aceitariam se casar com alguém assim. Você nunca viu aquela pessoa na vida. Você não a conhece. E aqui eu não estou falando dela casar da noite pro dia com ele, chegando lá e dizendo que ele é o escolhido ou ela é escolhida. Eu estou falando porque aquela pessoa não tem sentimento pela outra. E na nossa cultura, nós não casamos se não houver sentimento. Nós queremos sentir alguma coisa, amor pela pessoa. Entre os judeus havia casamento que não havia sentimento. O sentimento vinha depois. Mas eles tinham um compromisso com o casamento. No Ocidente isso não funciona muito. Por quê? Porque as pessoas primeiro querem... Não, eu quero gostar da pessoa para depois se casar com ela. Mas a prova que se eu decidir ir em frente com o relacionamento, que o amor ele aumenta, é visível. Porque o amor não é um sentimento. O amor tem a ver no campo de uma decisão. O amor é um dom também. O amor é um fruto. E eu decido sentir. Se o amor fosse um sentimento, Deus não diria assim... Amo teu próximo como a ti mesmo. Como é que Deus vai mandar alguém amar se eu não controlo o sentimento? Sentimentos são coisas que a gente não controla. Nós não fazemos brotar. Deu para entender? Então, a gente pode considerar o amor na área do sentimento apenas no momento que nós nos prestamos atenção que aquilo nasceu. Mas levar um casamento com... eu vou ficar com ela enquanto eu sentir amor por ela ou enquanto eu sentir amor por ele. O amor que você sente por ele ou por ela depende de você decidir querer continuar a amar. Isso é muito importante dizer aqui. Tá?
Os relacionamentos começam a partir de uma convivência, onde descobrimos coisas em comum com a outra pessoa. Ninguém trancado em casa deve esperar por se casar. Então, não adianta ninguém chegar lá e dizer que é o escolhido, que provavelmente isso não vai à frente. Ou eu sou a escolhida, também não vai à frente. Também ninguém trancado em casa deve se esperar casar, porque dificilmente vai se casar. Quando a pessoa está no mundo, como é que surgem as oportunidades para poder começar um namoro, depois ir para um noivado e um casamento? Às vezes está num aniversário, às vezes está numa festa, às vezes está num baile, às vezes está num outro ambiente. Muito bem isso. Ou seja, está interagindo com pessoas. Como é que um cristão vai ter uma oportunidade para poder ter alguém para se relacionar se ele só está trancado em casa? Pastor, então a solução é eu ir para o baile? Eu ir para esses lugares? É claro que não. Mas você está no culto, cultuando a Deus. Pode haver eventos voltados à questão de se preocupar em encontros de solteiros, por exemplo. As igrejas poderiam, e eu vou dizer isso aqui com muita propriedade, as igrejas poderiam, de quando em quando, chamar os solteiros ou pedir para os solteiros ficarem de pé e orar pelos solteiros para que as pessoas conhecessem quem não tem compromisso dentro da igreja, porque aí elas poderiam ir até a outra, entendeu? E começar a conversar. Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Tem muita gente que não é casada usando aliança. E tem muita gente que é casada que não usa aliança. E não se vê o marido dela na igreja, ou não se vê o esposo, não se vê o marido dela na igreja, ou não se vê a esposa dele na igreja. E aí alguém pensa que ele é solteiro, ou alguém pensa que ela é solteira, e daqui a pouco está sendo aí criticado, né? Sendo chamado de alguém que está tentando ali acessar alguém que já tem um casamento, mas muita coisa contribui para isso. A falta da aliança, a falta da presença do marido ou da esposa. E o que ajudaria muito isso seria a igreja, de quando em quando, pedir para os irmãos que estão solteiros, desimpedidos, que pensam em se casar, que ficassem de pé, que estaria sendo feita uma oração. Isso ajudaria muito, já que a igreja não se dispõe a fazer um encontro de solteiros. É importante, de alguma forma a igreja pode contribuir com isso. Mas aí você fica chateado, às vezes, quando o irmão de uma igreja vai se casar com uma jovem de uma outra igreja. Aqui não tem jovem para se casar, às vezes nem se sabe quem é quem. Então tudo é muito difícil. É por isso que precisamos de orientação de Deus, mas também podemos ajudar, as lideranças podem contribuir bastante com isso. E aqui não estamos entrando no campo do casamento arranjado, porque não está sendo apresentado ninguém para ninguém. No sentido pessoal da coisa. Fulano, solteira, não conversa vocês. Não é isso. É apenas quem é solteiro, quem está desimpedido, se levante, nós vamos orar aí pela vida de vocês. Aí as pessoas passam a se conhecer, sabendo que não tem compromisso. Tem gente que vai até se espantar e falar, fulana é solteira, fulano é solteiro, não sabia. Por quê? Às vezes a igreja tem de certa forma, uma igreja grande, isso ajuda bastante. Tá? Que a precipitação não domine ninguém. Que a precipitação não domine ninguém. Pois quem é dominado por ela estará cedendo aos anseios da natureza pecaminosa. Tem muita gente sofrendo no casamento porque se precipitou. Porque não observou os princípios que deveria observar para realizar seu casamento com essa pessoa. E acabou descobrindo que a pessoa não é quem você pensava. Não é o marido que você pensava. Não é a esposa que você pensava. Por causa do quê? Precipitação. Aparentemente ele se mostrava um bom rapaz. Aparentemente ela se mostrava uma boa moça. Mas no momento que casou e começou a ver a convivência, porque se casaram até correndo, muita pressa, principalmente nesses casamentos que a igreja diz que você tem que casar com 3, 4, 5, 6 meses, porque já teve vida sexual no passado, então tem que casar logo. Isso não é válido. Pessoas não podem se casar se não se conhecem.
E se conhecer precisa de convivência. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Preste atenção nisso aqui. Existe um casal que está namorando há 1 ano. E existe um casal que está namorando há 6 meses. O casal que namora há 1 ano, eles se veem uma vez por mês. 1 horinha. O casal que namora há 6 meses, eles se veem pelo menos 3 vezes na semana, 2 horas pelo menos. Quem é que tem mais tempo de convivência? O casal de 1 ano ou o casal de 6 meses? É claro que é o casal de 6 meses. Então, o tempo, ele vai contar de acordo com as pessoas estarem convivendo juntas. Então é bem verdade que uma pessoa, um casal com 6 meses, pode até chegar a se casar, caso eles tenham uma convivência contínua. Agora, se eles se encontram uma vez no mês, como é que eles vão conseguir casar desse jeito se eles não se conhecem e viram 6 vezes? Como pode isso? Ou mesmo que seja uma vez na semana, 1 horinha. Não tem como ter convivência para isso. Então é preciso ter sempre o seguinte em mente. Qual é o tempo de convivência que nós temos para nos conhecermos? Alguém pode ter 2 anos e se conhecer muito pouco, porque quase não se viu. Alguém pode ter 6 meses e se conhecer bem melhor, porque estavam sempre juntos. E aqui eu não estou falando de juntos no sentido de estar pecando. Eu estou falando de lugares apropriados, sem nenhum problema em relação a isso. E se conhecerem muito melhor. Então, isso é importante. Então, cuidado com a precipitação. Cuidado. Ela pode trazer muita tristeza. Escolhendo o momento de se casar e a pessoa guiado por motivações erradas e poderá sofrer duras consequências por causa disso. Então, ela antecipa o momento do casamento e escolhe a pessoa errada e vai trazer. E aí, quando eu falo de pessoa errada, nesse caso, tá? Quando ele escolhe a pessoa guiado por motivações, quando eu falo errada aqui, eu citei a palavra errada, pessoa certa, alguém que teme a Deus, alguém que tem o mesmo propósito, alguém que tenha planos parecidos, né? Alguém que aceite aquilo que Deus tem na sua vida. Então, tudo isso, né? A pessoa que não deveria se casar, e eu poderia chamar de pessoa errada, é aquela que vai totalmente contra tudo isso. E engraçado que aquela pessoa que poderia ser errada para um, ela pode até ser certa para outro, se não estiver no campo de não ter compromisso com Deus. Mas no campo de projetos humanos, projetos em relação às coisas da vida. Às vezes aquele rapaz não quer que a esposa estude, e a esposa que ele está namorando, a moça que ele está namorando, ela realmente não quer estudar. Mas se ela namorasse, ele namorasse uma moça que queria estudar, ela teria grandes problemas. Tá entendendo? Então seria errada para um, mas não seria errada para o outro. Não daria problema para o outro nesse caso. Tá? Por fim aqui, lembre-se, tá? Lembre-se, espere no Senhor, confiando a Ele a direção dos seus passos para um bom casamento. Síntese do tópico 5, ouça este bom conselho, espera em Deus. Chegamos à conclusão, para a glória de Deus, de mais uma aula, de mais uma EBD comentada online. Aprendemos nessa lição que os casamentos mistos foram contra o propósito de Deus para o povo de Israel, pelos motivos citados na lição. E também são contra os propósitos de Deus para os cristãos. Quando o cristão resolve se casar com alguém não cristão, ele viverá em um casamento sem o mesmo propósito entre os cônjuges. E isso trará grande sofrimento. Deus jamais mandou em algum lugar da sua palavra, Deus nunca mandou em lugar nenhum da sua palavra, tá? Deus nunca mandou em lugar nenhum da sua palavra seus servos se casarem com pessoas que não o serviam, com o propósito de ganharem essas pessoas para o servir. E tem muita gente que usa essa desculpa, né? Ah, não, eu vou casar com ela, eu vou ganhar ela para Jesus. Ah, não, eu vou casar com ele e vou ganhar ele para Jesus. Às vezes o rapaz ganha ela para o mundo. Às vezes a moça ganha ele para o mundo. Ah, pastor, mas eu conheço casos que foi assim, ganhou para Jesus. Mas isso não é regra.
E isso também foi contra o que Deus determinou, o que Deus orientou. Então, seguiu-se por um caminho perigoso. O fim pode ter sido um fim diferente, mas o caminho foi perigoso. Esse não era o caminho que Deus ensinou. Ele poderia esperar Deus então fazer uma obra na vida dela ou fazer uma obra na vida dele. Agora, cuidado com aqueles casos que o rapaz quer aceitar Jesus só para namorar a moça. Ou a moça quer aceitar Jesus só para namorar o rapaz, mas o coração dela não está naquilo. Aí você vai observar a transformação do Espírito Santo, se está ou não está ocorrendo. Como é que um cristão vai conseguir detectar isso na outra pessoa? A gente não está aqui para julgar, para analisar a vida espiritual de ninguém. Apesar que podemos ajudá-los, mas não estamos aqui para julgar e analisar a vida espiritual de ninguém. Mas se você pretende namorar com alguém com o intuito de casar e o cristão namora com esse intuito, ele não namora por namorar, ele vai precisar observar o crescimento espiritual daquela pessoa. E se ele não está vendo nenhum crescimento espiritual, ele precisa ter muito cuidado, porque ele pode se casar e ter sérios problemas. Tá? Isso é importante. Então Deus jamais mandou fazer isso. Essa é uma desculpa muito usada que, na verdade, apenas defende a vontade do homem de ser feito. Faça a minha vontade. Que você, que é solteiro ou solteira, tá? Está livre, desimpedido, né? Posso colocar pessoas aqui, porque pode ser viúvos também, ou pessoas que passaram por algum processo e estão desimpedidos. Que você tome cuidado para que seu casamento não se transforme em lágrimas por causa de uma decisão desse tipo. Amém e glórias ao nome santo do Senhor. Pois bem, nós estaremos estudando na próxima lição, que é a última lição do terceiro trimestre, a vigilância conserva pura a igreja. Essa lição não vai mais tratar de Esdras nem de Neemias, mas ela vai estar tratando ali da parábola das 10 virgens, usando a questão do princípio da vigilância nesse caso. Então essa será a lição de número 13 e a última lição. E no próximo trimestre nós já estaremos estudando sobre o livro de Jó. Né? A partir de outubro, a partir da primeira semana de outubro, nós estaremos estudando sobre o livro de Jó. Tá? Que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando grandemente, porque Ele é maravilhoso e Ele tem nos ajudado. Nós vamos agora fazer a nossa oração para fazermos o encerramento desta aula para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa aula. Eu quero te agradecer por aquele que assistiu esta aula, que as verdades aqui ensinadas possam ser aplicadas no meu coração e no coração daquele que assistiu à aula. Que o Senhor venha despertar-nos também para levar esses ensinamentos que estamos aprendendo para outras pessoas, porque nós somos edificados para edificar outras pessoas. Nós somos discipulados para discipular outras pessoas. E que nós não venhamos cair, Senhor, aqueles que não se casaram ainda na armadilha do casamento misto, porque isso trará grande dor, isso trará grande tristeza, isso trará divisão dentro do lar. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando. Eu quero lembrar, nesse caso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir e compartilhar esse vídeo. Se você está no Facebook, também curta a minha página para a glória de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus.